Olá, Fernanda, seja muito bem-vinda. Já já a gente começa a nossa live. Ei, Fran, seja muito bem-vinda. Saudades de você também, Fê. Fran, olha quem já tá aí com a gente. Tudo bem, gente? Tudo bem, Fran? Seja muito bem-vinda. Gata, viu? Olha que a Fê já entrou e já tá. Foi a primeira a entrar. Olha que legal. Ferrachide? Fê Barbosa. Fê Barbosa, então. Ferrachide, para mim é Ah, Ferrachide. meu Deus. Então tá. Você tá vendo, né, Fê? A filha da dona Samira, minha amiga querida. Ah. Fê, você falou que não podia deixar de assistir, a honra é toda nossa, viu? Pode ter Obrigada. certeza. Em plena sexta-feira, 18 horas, e você, Fê Campos, Fê, também. tá certo? Ô, Obrigada. Fran, e como é que estão as coisas nesse momento, assim? Tá dando para você continuar atividade física, cuidado, família, empresa? Como é que estão as coisas? Diariamente, atividade física, Ju. Que delícia, Fran! Que coisa legal! Duas coisas boas para a saúde mental e para a saúde do corpo, né? Verdade. Eu acho que nesse momento é essencial. Ei, Verdade. Elô, ei, Jana, sejam muito bem-vindas. Obrigada, Jane. Você sempre contribuindo muito. Eu espero que vocês duas, que são da área da educação, que também estão aí com a gente, vocês contribuam com perguntas, provocações e contar da experiência de vocês também para trocar com a gente, viu? Verdade. Ei, Elô. Elô tá Para... aí, apoiando também a gente. Elô, Verdade. Ô, Fran, ah, tá dando um delayzinho na sua fala com a minha. Então eu vou tentar sempre dar um espacinho antes de falar com você, tá combinado? combinado. Ei, Tayane, seja muito bem-vinda. Fran e Jana, parabéns também pelas lives e webinários que vocês têm feito aí. Tô acompanhando vocês duas, viu? Ô, Jana, você sabe o que tá dando mais alegria pra gente? É que a gente tá concorrendo com a cervejinha, o vinho da sexta-feira. Olha pra você ver. E olha quem tá ganhando isso. O bom é que a Fran veio de vinho tinto e eu vim de vinho E o rosé. Não é isso, Fran? Verdade. Tem para todos os gostos, né, Ju? É verdade. Diz Elô que a atividade física dela tá sendo correr atrás das crianças, viu, Fran? O Elô, a gente estava falando de atividade física, eu achei super legal. Uma empresa tem alugado esteiras, tem alugado equipamento de ginástica para casa, de alta qualidade, qualidade de academia. E o preço é super acessível, você só usa, só paga no mês que você quiser, eles trazem, eles levam de volta. E isso que a Fran está falando é muito legal. Porque se a gente não manter o corpo são, a mente não responde. Não tem jeito. E a Fran, tipo, eu sou super fã dela nisso, gente, porque tudo que ela coloca como meta, ela cumpre. Vocês têm que ver, é atividade física, atividade mental e cognitiva. O inglês da Fran, assim, e o processo dela de aprendizado é a coisa mais linda, de invejar qualquer pessoa, viu? Diz a Jana que a gente dá de mim em qualquer cerveja. Tô muito honrada, Jana. Obrigada, viu? Pessoal, nós estamos chegando no horário de começar a nossa live. A gente quer privilegiar todos vocês que estão aqui. Então, podemos começar, Fran? Tá? Então, tá bom. Pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Como eu faço essa introdução em toda a live, vou repetir hoje de novo. Meu nome é Juliana Barbosa Oliveira, sou conhecida como Juliana Bell. Hoje em dia trabalho como coach, palestrante e principalmente como facilitadora do processo de transformação de líderes e de equipes. Nesse percurso meu de RH, conheci a Fran no ano de 2005
Então são anos esplendorosos desde que eu a conheci. Já já ela vai contar um pouquinho dela para vocês. Vocês vão conhecer a história de uma das pessoas que eu mais admiro na área de gestão de pessoas e de inovações em gestão de pessoas. Hoje, o nosso tema é a universidade corporativa e como que ela influenciou em soluções nesse momento tão complexo. E eu queria, então, pedir para vocês, tragam para a gente comentários, tragam para a gente perguntas. Aqui embaixo tem lugar para vocês interagirem com a gente, além de vinho, cerveja, muito processo de transformação de pessoas e organizações. Nas interrogações, compartilhem com a gente as dúvidas de vocês. Digam para a gente o que vocês gostariam de saber sobre esse tema. Tem aí um aviãozinho, se você acha que essa live é muito interessante para alguém que você conhece, chama ela para participar com a gente. E por fim, eu e a Fran vamos saber que a gente está indo no caminho certo se vocês derem os coraçõezinhos para a gente e disseram que vocês estão gostando de onde a gente está. Tá combinado? Combinado então, vamos lá. Pessoal, o que é a universidade corporativa? Uma universidade corporativa para a gente, assim, um sistema de educação que ele é montado dentro de uma empresa. E com qual objetivo? A ideia é que ele consiga apoiar e responder à sustentação da empresa e também à prosperidade dessa empresa. E é o centro de excelência para a construção de conteúdos. Não só a construção, mas a disseminação disso dentro das organizações. E esses conteúdos precisam ser aplicados e transformar em resultados técnicos e resultados comportamentais. Nesse momento de pandemia, a gente está vivendo uma série de fake news, muita desinformação. E a gente entende que a universidade corporativa é o lugar, o celeiro de produção de informações seguras, confiáveis, aplicáveis e rápidas. E também se tornou um ponto de segurança para as pessoas que estão vivendo tanta insegurança. E foi por isso que eu chamei hoje Franciele Pedrosa, uma pessoa com uma experiência, uma bagagem maravilhosa no tema. Eu vou te pedir, Fran, por favor, se apresenta para quem está com a gente. Tá joia, Ju. Bom, obrigado pelo convite, né? Eu falo, não me convida porque eu vou aceitar. Ela me convida. Então, eu estou aqui para compartilhar um pouco com vocês, né, da minha experiência. Eu falo para a Ju, ela falou um monte de coisa ao meu respeito, mas eu também tenho uma admiração técnica muito grande por ela. E eu falo para todo mundo que ela é uma consultora sem retorno. Né? Esse aqui como que eu chamo a Ju aí para o mercado? Né? Bom, eu sou a Fran, eu sou esposa, né, do Hugo, sou mãe do João e da Rita. Eu sou estudante também, é um papel que eu nunca deixo, né? Atualmente eu estou fazendo um MBA executivo na Fundação Dom Cabral. Eu também estudo antroposofia. Eu sou psicóloga de formação, tenho muito orgulho de falar que eu sou psicóloga, porque eu tenho um propósito muito grande de transformar as pessoas e, através delas, transformar as organizações. Então, esse foi um pouquinho de mim. Fran, então já vou te passar uma outra pergunta e falar para vocês. É isso aí, Jana? Uau! Deu para entender quem é a nossa interlocutora de hoje? Fran, conta um pouquinho para a gente, nessa sua bagagem tão densa, né, em gestão de pessoas, o que é a universidade corporativa e que importância ela tem? Conta um pouquinho para a gente, por favor. Bom, eu vou usar uma frase aqui, né, que é um fragmento da minha mentora, Ângela Fleury, né, que é uma pessoa que eu respeito e admiro muito. A grande mentora e a conteudista, né, que me apoiou no trabalho da Universidade Corporativa, junto com a Fundação Dom Cabral. Então, o que é a universidade? É um espaço educacional de uma empresa, assim, de forma intensa e que tem como objetivo sustentar os movimentos presentes e futuros da organização, pela instituição de uma cultura de aprendizado contínuo focado em resultados. Então, a universidade tem que dar resultado, tem que estar totalmente. E a gente adora uma frase que diz assim, que a universidade é o futuro anunciado, presente mobilizado. Né? Isso que é a universidade, é um veículo para o futuro, para a organização, para que ela chegue aonde ela não consegue ir. Mas é um veículo que vai ajudar a levar para este lugar. Ô Fran, eu não sei se é só para mim, eu vou perguntar às outras pessoas.
Eu tô te sentindo com áudio um pouquinho baixo. É isso mesmo. A Jana também já tá confirmando aqui para mim. E tá picando um pouquinho, talvez, pelo fone de ouvido. Aí só para as pessoas poderem te Eu não tô com escutar um fone. pouquinho melhor. Tá. Eu vou falar mais. Ah, melhorou. Para mim melhorou. Vocês vão me dando feedback, tá, gente? É Tá bom, melhor? gente? Eu achei que ficou mais alto agora e ficou Tá melhor, bom. tá? E, gente, quem tiver pergunta, a Jana já fez uma pergunta aqui, eu vou deixar um pouquinho mais para frente para a gente poder responder. Coloca seu comentário, coloca sua pergunta para a gente trazer para você. Ô, Fran, eu, ao longo da minha experiência, já instituí algumas universidades corporativas, e o que eu tenho percebido é que uma universidade corporativa que é vista como um investimento e não como um custo, é aquela que é percebida como fundamental. Primeiro, para manter um serviço de qualidade e excelente, para formar e transformar os líderes dessa organização, para poder apoiar no movimento de transformação e também de reforço dos comportamentos relacionados à cultura, para trazer uma densidade no sentido de ajudar as pessoas a mobilizar competências críticas, tanto no comportamento delas, quanto trazer as competências críticas para as organizações e trabalhar um pouco todo o movimento de desafio e mudança para as organizações. Eu queria saber de você, como é que você tem percebido isso na sua prática? Aham. Bom, para mim o maior desafio é conseguir ler a estratégia do negócio e codificar em ações educacionais. Isso realmente é um desafio bem. E as melhores entregas que eu percebo que a gente consegue fazer são todas em quatro mãos. São aquelas que são construídas pelas demandas dos clientes, né? Assim que a gente entrega melhor e o cliente fica mais satisfeito. E aí essa questão da universidade ser o futuro, né? Eu tenho alguns exemplos e através da educação, por exemplo, a gente conseguiu potencializar a área de digital ali, e principalmente diversidade e inclusão. Então, as duas disciplinas que, por meio da educação, as pessoas viram com mais clareza o que o mercado está fazendo e a gente potencializou as ações. Então, realmente dá resultado bem tangível. Você falou um pouco sobre essa questão de construir a ação educacional a quatro mãos. O outro elemento que eu vejo como essencial para uma universidade corporativa, de fato, ser aceita e percebida como diferencial é você ter o patrocínio da liderança. Dele perceber que ele é a pessoa que liga a universidade à estratégia, que ele traz desafios de projetos relevantes para a gente, ele convida as pessoas para participar e às vezes ele tem alguns papéis dele, né? Ele pode ser instrutor, ele pode ser curador, ele pode ser tutor e ele também pode se tornar um aprendiz. E aí eu queria saber qual que é a sua opinião nessa situação de vínculo, liderança e universidade corporativa. Para mim, a liderança está diretamente relacionada à pensa do que a gente vai transformar a organização. Então, o primeiro nível, com certeza, que tem que ser trabalhado e desenvolvido para que a gente consiga alcançar qualquer mudança, né, dentro da empresa. Então, é fundamental, né, a capacitação da liderança. Mas a liderança, quando você fala assim o maior aliado é a liderança, né, esse apadrinhamento, eu diria que ele não vem pronto. Né? A gente tem que formar também esse alto executivo para que ele seja das ações educacionais e do projeto da universidade, né? Do qual que é a competência dessa área, né? Que tem um lugar na organização justamente de transformação. Então, eu vejo muito também a questão desse nosso papel, né, educador, para que esse alto executivo se tome consciência do seu verdadeiro papel, que vai além de estrutura, de orçamento, né, mas de realmente padrinhar as políticas. Fran, dentro da minha experiência, né, algumas coisas que eu percebo que impactam negativamente, você tem, primeiro, líderes que desconhecem o que é a própria universidade. E aí a gente com esse papel assim de educar, de dizer ao que viemos, qual é a nossa proposta, e isso torna o papel um pouquinho mais claro. Aí depois vem uma outra camada, né? Tipo,
Tá, e aí, qual é o meu papel? Grande parte deles não sabe nem que eles podem ser sponsors, nem que eles podem ser clientes, nem co-construtores, muito menos instrutores, tutores ou às vezes aprendizes, né? Alguns, inclusive, acham que nasceram prontos. A gente tem esse desafio também de lidar com alguns deles. E aí a gente tem que trazer essa clareza dessa conversa sobre o papel e a importância da retroalimentação. Depois, muitas vezes eu me deparei com líderes exímios que não conseguiam saber como que ele cumpriu o seu papel. Então me conta, como é que eu posso ser sponsor de um projeto? Como é que eu posso levar a estratégia para que você transforme ela em educação e educação nos ajude na mudança do comportamento das pessoas? E às vezes não tinha instrumentos mesmo para ir para a sala de aula. Era uma aula assim, quase como se ele tivesse na prática delegando para as pessoas poderem fazer alguma coisa. E a gente tinha que também trazer essa conversa. Mas para mim o fundamental era quando a gente, como RH, não conseguia traduzir em indicadores ou dados de correlação que comprovasse mesmo para essas lideranças que a gente não era um custo, a gente era um investimento e que a gente de fato fazia diferença na vida dessa organização. Me conta um pouco assim, quais foram os desafios vividos por você nesse caminho, a sua experiência? Então, eu estou vivendo os desafios e eu sou aprendiz nesse processo, né? Eu não tenho uma resposta pronta, né? Porque é uma reinvenção a cada dia. Né? Eu digo assim que foi necessário estudar muito, né? Entender muito a organizar e como que as pessoas se conectavam com ela, esse fazer, né? Com uma forma nova aí de estar dentro da empresa. E aí eu vou dar um exemplo assim, que é bem recente, né? E hoje tem dentro da equipe um cientista de dados que trabalha com a gente. Então, a gente não tem só gente de educação mais, porque não é mais suficiente. Né? Então, a gente tem que trazer outros saberes e conectar para a gente poder construir essas respostas novas. E aí, a gente, principalmente nesse campo de prática, de entender outras empresas, né? O que as empresas estão fazendo, como que elas estão experimentando. Eu cheguei também a levar executivo para conhecer outras universidades, para que, através de outros, ele pudesse ouvir, né, o que eu estava falando e como o que eu queria levar, para entender o tamanho do, né? Porque tem que tangibilizar também, porque senão não compra o sonho pelo sonho, né? Ela tem que ter uma concretude de entrega. Então a gente usou, né, outras empresas aí, parceiras, para poder fazer isso. E aí eu falo assim, a gente tem que acreditar, né? Em tempo vivido, né? No ano que a universidade foi levantada, que ela virou real, que ela virou um espaço físico, né? E é um espaço muito bonito, muito a cara, né, da empresa, a gente de investimento para fazer aquele prédio, né, aquela construção e tudo mais. Então a gente fez com dinheiro de treinamento, justamente falando, olha, a gente vai tirar um pouquinho daqui, vamos construir aos poucos, vamos também fazer uma coisa em quatro mãos com as áreas clientes, que vão doar um pouquinho e vai virar um projeto, e virou um sonho, e no primeiro ano a gente já tinha 4 unidades. E os próprios gestores começaram a se empolgar e construir, a gente está nessa caminhada, né? E agora não só do presencial, mas também do virtual, né? Que é o desafio do momento aí. Ô Fran, para quem não conhece a estrutura que vocês têm, você podia contar um pouco assim de como que a estrutura reflete também o projeto, só para as pessoas entenderem assim como que você construiu a ideia junto com a equipe dentro da organização. Uhum. Eu posso até contar de outras empresas que eu vi, me chamou muita atenção na época do Santander, que a universidade comunica as práticas e as políticas culturais. Né? Ela não é só um espaço físico, ela é um espaço vivo. Então, é muito bonito de ver como que esse espaço comunica o que a empresa é. Né? O nosso comunica a simplicidade, a austeridade, mas o aconchego, né, de estar com pessoas, essa questão do cuidado, o colorido, né, que é uma empresa muito vibrante, né, que movimenta, né, o Brasil. Então, ela comunica tudo isso. Né? Então, é um espaço que todo mundo chega e se sente em casa. Né? Ele é para o operacional, ele é para o executivo, ele está para todos. É muito bonito de ver o espaço disso.
Eu tô te fazendo essa pergunta, em geral, a gente que trabalha com organização, a gente meio que pensa a função dela, né? Dividida em três coisas. Primeiro, como que eu me alinho a esse negócio? Como é que eu respondo ao negócio? Como é que eu transformo essa estratégia, igual você falou, no comportamento das pessoas? Como é que eu faço esse link entre resultado, comportamento e atuação da organização com esse resultado? Segundo, uma coisa que você traz, então, é a questão da estrutura. E a estrutura, que eu entendo, ela foi uma porta aberta para a experiência dos colaboradores. Então, primeiro eu tive o olhar da organização para poder transformar as pessoas. Depois eu preciso ter o olhar das pessoas, das diferentes personas que a gente tem. A gente vê que as pessoas aprendem de forma diferente, as pessoas investem em aspectos educacionais em ritmos diferentes, de formas diferentes. Então a gente precisa desenhar essa trilha, né? Às vezes, inclusive fazendo um convite para que a pessoa seja o próprio condutor da trilha que ele quer seguir no caminho que ele faz. Mas com uma experiência gostosa, prazerosa, que não seja uma coisa boring, chata, né? De se fazer. E por fim, não pode ser uma coisa completamente descolada das outras coisas que a gente propõe de gestão de pessoas. É o caso do aspecto da cultura que você acabou de trazer, da estratégia da gestão de pessoas. Ele tem que ser um alimentador. Não dá para uma pessoa virar para você e falar assim: nós vamos contratar um circo. Tá todo mundo triste, vão trazer um circo para cá, vamos fazer um dia de circo que vai ser super legal, né? E aí, como é que é essa experiência sua de garantir esse tripé, de alinhar as ideias, né? Ou os pedidos de ação educacional que muitas vezes não são feitos a esse tripé que foi dito, que alinhamento com o negócio, a experiência do participante e esse alinhamento com os processos de gestão de pessoas, Fran? Uhum. Bom, eu acho que tem algumas formas de amarrar isso, né? Sempre assim, as ideias que descem, elas vão acontecer, né? E muitas vezes ela não vem, não é nem para a nossa área, né? Para a educação. É algum parceiro dentro da empresa que é uma coisa que não está linkada à estratégia, que você vê que aquilo é educação. Então, a gente está o tempo todo fazendo essas perguntas, né, para os pares, para as áreas que também treinam, porque não é só a educação, né? Tem várias áreas que têm esse papel também. Mas a educação, quando chega, né, a gente usa alguns argumentos. Né? Então, para isso, a gente tem que conhecer a estratégia do negócio e codificá-la, igual eu falei no início, que não é uma tarefa muito fácil. O Fran, E você aí, me permite interromper né, um pouquinho? É que eu voltei a te ver longe. Eu não sei se as pessoas que estão participando com a gente estão sentindo, mas seu áudio voltou a ficar um pouquinho longe para mim. Você consegue? Tá bom. Eu vou chegar mais perto que agora. Melhorou. Já fez diferença. Obrigada. Tá bom. E aí, conhecer o planejamento estratégico, né? Quando a gente faz o planejamento estratégico, a gente joga o budget, porque a grana não é infinita, a grana é finita e ela é curta. Então, a gente fazer as coisas certas e as coisas boas. E sempre fazer mais com menos. Então, isso é um grande indicador, porque quando surge uma coisa nova, a gente, normalmente, as áreas clientes não têm orçamento, eles dependem da gente. É o jeito que a gente conseguiu também para poder amarrar. As pessoas não fazem treinamento e fazem coisas no centro de curso dela, a não ser que sejam coisas muito pequenas, mas não são coisas que vai, né, o princípio e o que a gente está propondo enquanto universidade. E aí, a gente estava conversando outro dia, eu falei muito dessa questão do desapego também. Né? Porque algumas coisas vão acontecer fora bem, né? Se não ferir a estratégia. Mas a gente tem que garantir a estratégia. Para isso que a universidade está lá. E aí, outra coisa que facilitou bastante a questão da gestão cultural. Bastante força nos últimos anos. E aí, na gestão cultural, uma consultora me perguntou assim: quanto tempo do seu tempo você aloca para cultura? Eu falei: em torno de 20. Ela falou: errado, tem que ter 100%. Eu falei: mas como, né? Já tem tanta coisa, como que a gente não vai colocar mais 100%? Nossa, é complicado, né? Não tem jeito. Mas hoje eu já percebo o quanto que isso é muito relevante, porque quando a jornada de cultura, ela realmente se torna, né, esse arcabouço dentro de um processo de gestão
empresa, a educação é veículo, assim como carreira, para dar os sinais culturais de como que a gente quer que a organização se comporte, assim como a entrada dos jovens, o recrutamento e seleção, que é a barreira de entrada para como as pessoas vão entrar. Então, isso tudo começa a fazer sentido e o cliente começa a tanta coisa, porque ele começa a entender também para que o trabalho, né, para que a gente está entendendo. E aí, outra coisa bem legal é essa questão de medir os resultados de educação. Então, e aí no final, o cliente não quer medir, porque ele já ganhou, né? Igual criança doce, eu não vou cumprir o combinado. Então, o combinado é antes. Então, a gente faz o combinado, isso vai no organizacional. E aí me conta, essa atividade, isso que você está pedindo, para qual resultado estratégico? E qual que é quanto que vai retornar de investimento da empresa? Ou quanto vai deixar de bolsa? Conta para a gente fazer uma coisa bem legal. E assim a gente começou a mapear isso. E aí depois de feito, que a gente é muito bom de fazer, mas não tão bom de guardar as histórias. A gente começou a criar uns books para mostrar que a educação transforma. Então a gente tem esse book de prática, né, para poder mostrar para a alta direção, principalmente em tempos de orçamento, as grandes economias geradas, os grandes ganhos, né, que tivemos, para conseguir o budget do ano seguinte. Então, a gente está na construção da jornada. Ô Fran, será que você pode contar um pouco para a gente, assim, como é que são as escolas? Porque você foi falando dessa relação conjunta, né? Então, assim, como que a gente cria um projeto? Como é que o projeto reflete a estratégia? Como é que esse projeto, então, a educação faz parte dessa constituição desse projeto e como é que ela transforma a ponta para a ponta ter ação e refletir a estratégia? Só divide com a gente um pouco, assim, algum projeto. Eu fiquei super curiosa para poder enxergar como é que efetivamente vocês constroem essa ponte. Uhum. Bom, a gente tem o planejamento estratégico e aí lá dentro, eu falo que é a casinha do planejamento estratégico, que parece o desenho de uma casinha. A casinha não está lá. Gestão, cultura, que é a área de gente, gestão de gente, na verdade. E aí lá, estratégia, tem que fazer estratégia. E aí dentro da estratégia, a empresa que a gente trabalha, ela tem como arquétipo, é uma recuperação. É um arquétipo que a gente tem feedback claro, foco em resultado, transparência. Com base nisso, esse arquétipo, a gente vai desenhar os produtos. Poder, né, ter um líder, a gente precisa dessa questão do feedback olho no olho, gestão por consequências. Né? Gestão por consequência é um bom exemplo, porque as pessoas são pessoas ruins. Né? E não é a liderança agridoce. Né? Tem as coisas boas que a gente faz para O Fran, ressaltar desculpa te interromper de novo. pessoas que têm um bom A desempenho. Isa tá escrevendo pra gente que tá cortando para onde ela tá escutando. A sua voz tá ficando cortada para algumas pessoas. Para mim, eu tô escutando perfeitamente, mas eu tô aqui recebendo alguns feedbacks disso. Você acha que você consegue de novo aproximar mais um pouquinho aí para ver se melhora? Tá bom. Vamos melhor. Ô, gente, Melhorou? vou só falar para todo mundo. Ó, isso é se superar, é lidar com o imprevisto. Essas coisas vão acontecer e tem coisas que a gente não tem governabilidade. Então, vocês vão falando pra gente, tem gente que está dizendo que não está conseguindo entender, e nós vamos adaptar e vamos lidar com isso, porque isso faz parte da vida, faz parte da complexidade do que a gente está vivendo, daquilo que a gente não tem governabilidade ainda, que é a internet que está lá do lado de fora. Tá bom? Fran? Oi? Agora eu tô escutando sua voz perfeitamente, mas seu vídeo congelou pra gente. Agora eu tô vendo seu vídeo. Fala alguma coisa pra ver se a gente te escuta. Vamos lá. Não, eu pelo menos não tô escutando. Vocês estão escutando, gente? Não, Fran. Você tem fone? Quer colocar um fone? Tá todo mundo dizendo aqui que não tem problema. Tipo, você quer tentar sair e voltar? Vamos tentar sair e voltar pra gente ver se melhora? A Isa tá falando que pode ser que ficou mudo. Será que você não clicou em alguma coisa que ficou muda a ligação?
Não, ainda tá mudo. Vou fazer uma sugestão. Você quer sair e entrar de novo? Eu acho que pode ser isso. Você quer sair e voltar? Pra gente fazer um teste, se é isso? Gente, espera só um pouquinho que a Fran já volta pra gente continuar a fala dela. Só pra gente fazer uma recuperação enquanto a Fran tá voltando. A gente começou falando de educação e falando do papel da educação corporativa na organização. Que a educação corporativa é um lugar que auxilia a organização a alcançar seus resultados e as suas estratégias. É ela que produz os conteúdos confiáveis, úteis e de forma rápida, principalmente nesse momento que as pessoas estão sentindo muita insegurança. Mas que para a gente conquistar, aí ó, a Fran voltou. Fran, fala com a gente, vamos ver se a gente está te escutando agora. É isso mesmo, Carla, tecnologia é assim mesmo. E tem hora que a gente tem que aprender a lidar com ela e seguir em frente. Fran, tenta falar alguma coisa. Não, ainda tá mudo. Quer ver? Eu vou te cair e vou te voltar. Pessoal, a mim, vocês ainda estão escutando? Para eu poder voltar com a Fran, por favor. Oi, Ju. Ah, perfeito! Ah, voltou! Uhul! Voltou e seu som tá bem mais audível para mim. Que bom então que a gente deu essa interferência para nós superarmos. Você estava falando a palavra superar. Vamos lá. A renascer. Fênix, Fran. Nosso sobrenome é Fênix. Isso aí. Toda mulher é fênix, né? Ter me feito a pergunta de como que conecta, né, a estratégia com a solução educacional. Eu estava explicando que lá dentro do planejamento estratégico a gente tem uma casinha protegida, então, e aí a gente, dentro dessa leitura da casinha, a gente tem, né, arquétipos culturais que a gente precisa de trabalhar, e com base nisso, né, eu tenho que ter uma empresa de feedback claro, de alta performance, né, de pessoas que têm que o bom desempenho seja recompensado, que o líder haja com baixo desempenho. Então, com base nisso, eu vou modelar minhas ações educacionais para que a empresa alcance, né, esse arquétipo e tenha os líderes todos no mesmo modelo. E aí, claro, né, que o melhor, para mim, assim, o melhor parceiro, o melhor sponsor é o presidente. A boca do presidente flui, que é uma maravilha, né? Então, comunicação direta, por exemplo, com o Covid, a gente teve uma experiência importante, que a gente tem calls semanais com o presidente. Ele conta o que está acontecendo na empresa, como um todo, e fala também dessa questão do Covid. E aí, com isso, todos os líderes começaram a comunicação direta semanal com toda a equipe. Então, assim, é transformacional. E o quanto que realmente é importante a alta liderança estar envolvida, né, nas e no que a gente pretende. Tá? Exemplo é tudo na vida, Fran. E é repetido, né? É aquela coisa, seu comportamento fala tão alto que eu não consigo escutar o que sai da sua boca. E aí, quando o comportamento fala exatamente o que sai da boca, é poderoso. Ô, Fran, já que você falou em Covid, e já que o nosso tema é universidade corporativa em momentos complexos, eu fico pensando muito assim que, num primeiro momento, a universidade deve ter tido que parar tudo que era médio e longo prazo e pensar a curto prazo, igual hospital. É urgente, emergente e essencial. E a partir daquele momento, entender o seguinte, que tipo de conteúdo eu preciso produzir com muita qualidade, com muita segurança para sanar a dor atual, que é uma dor nova que quase ninguém sabe lidar com ela. Ao mesmo tempo, pensar em canais de perguntas mais rápidos e que fossem mais eficientes, trocas de informação e o processo de fluidez desse papel da comunicação, muito alinhado aos outros processos de gestão de pessoas. Olhar para si mesmo, porque é um momento que exige revisão
é o que você falou assim, o que que é essencial, que eu preciso e não posso abrir mão? Qual é o investimento que se tornará um benefício tão grande que ele vai retornar em outros planos, em outras variáveis para a organização, mais do que o investimento que foi feito? O que que eu não estou usando, ou que é supérfluo, ou que eu posso abrir mão, não sem dor, mas que eu posso abrir mão? Que contrato que eu renegocio, que contrato que eu suspendo? Algumas organizações viveram a dor da diminuição de pessoas. Então, quem estava fazendo, às vezes está fazendo por mais de uma pessoa, e aí o tempo dela para o processo educacional reduz, e a gente tem que rever a educação no processo do trabalho e para o trabalho, e chegar nessa pessoa de outras formas, igual você citou aí agora, tem gente que chama pílula, tem gente que chama café, tem gente que chama de uma série de nomes, e aí eu quero ouvir um pouco a sua experiência. Uma segunda camada que eu acho que é colocamos a máscara de oxigênio, vamos agora pensar para além do dia depois de amanhã, né? Vamos pensar no Aham. médio prazo e pensar o que que eu preciso para me sustentar, o que que eu preciso fazer de melhorias, o que que eu preciso fazer de mudanças, como que a universidade participa de projetos, de desafios, de novos conteúdos. Às vezes, ela é vista como negócio e ela tem um sucesso tão grande que ela é vendida para fora, para cliente, para fornecedor, começa a ser produtora. E entendo que depois que você deu o suspiro da sustentação, você volta de novo a pensar no prosperar. Que tipo de negócio a gente não está vendo dentro da nossa estratégia? Como é que a gente cresce? Se a gente tem que trazer competências diferentes da que a gente estava pensando, conteúdos diferentes do que a gente estava pensando. E aqui vem um pouco da pergunta da Jana, são várias camadas que eu já estou trazendo no pacote, né? Como que eu penso naquilo que sustenta startup dentro do negócio, que é escalabilidade. E aí a gente vem com essa Aham. questão, educação presencial, educação à distância. Me conta, como é que você se reinventou junto com a sua equipe nesse momento? Me conta um pouco da sua experiência universidade corporativa, sistema educacional no Covid e conta pra gente do resto do seu pacote, que eu sei que esse elemento é um elemento do seu pacote, mas ele não é tudo, né? Compartilhe com a É, gente, assim, a sua vivência, a sua experiência, por favor. tá bom. Bom, você fez várias perguntas e juntou com a Jana mais perguntas, né? Bom, o contexto, eu falo que, de novo, né, a gente se reinventou, né? De um dia para outro, eu tinha um calendário corporativo estruturado, com todas as ações que deveriam ser cumpridas, né? E aí, blackout de agenda, não tem, a educação não tem, né? De um dia para outro. E aí, qual que foi o primeiro lugar de assento na crise? Foi nos comitês de crise, né? Então, a gente ganhou imediatamente o assento na área de saúde, né, junto com a área de saúde, que eu acho que foi muito interessante, e o outro foi no novo normal. Tá? A gente ganhou 2 assentos imediatos aí. E aí, com a saúde, qual foi a grande preocupação? Cuidar da saúde mental das pessoas. A gente, quer dizer, tem a área de medicina que cuida, né, da saúde física, da questão da pandemia mesmo, e a gente foi para a saúde mental. Então, a gente não ficou à parte, né, do que está acontecendo. Então, esse foi o vermelho imediato. A gente teve muita preocupação de levar conforto para as pessoas, para elas entenderem um pouco o que estava acontecendo com elas. E aí, assim, eu fiquei muito surpreendida, porque a média de ocupantes em sala de aula, com os eventos que a gente fazia, era em torno de 50. Uma das primeiras webinars que a gente fez, a gente pegou 300 pessoas internas, né? Não é. E aí, quando a gente foi fazer a estratificação, falou, mas esse pessoal é administrativo. A maioria era operação, 80% que a operação não para. Então, assim, quando a Jana pergunta do ganho em escala, o online, o digital, a máquina, leva escala. Mas ele não substitui o humano. Então, acho que esse é o nosso desafio, porque não é tudo. Né? Então, é muito a forma como a gente faz as coisas. E aí a gente começou a fazer as webinars quinzenais, que foi a universidade online, né? E aí eu falo muito na verdade, assim, que para mim de verdade é um campo que eu posso experimentar. Né? Então eu experimento muita coisa. Então eu não acertei, né, as peças né, foi meio corrido assim para fazer acontecer, para colocar no ar, mas a gente foi aprendendo, né? Foi
outros interlocutores, para deixar mais público, né, para ficar silencioso, e aí a gente já algumas, né, e o sucesso é absoluto, o nível de satisfação é muito alto, e a gente saiu de 50 pessoas para 500, 600, porque a gente começou a fazer, inclusive, eventos para poder falar um pouco, né, do que estava acontecendo, e as pessoas participaram em massa. E a gente tem um evento lá no VLI, uma ação, na verdade, a Universidade Experience, que é uma experimentação. Quando a gente criou a ação, a gente não é ação só de conteúdo, ela é uma vivência real. Tem gastronomia envolvida, tem todo um ambiente, um negócio super pertinho. Eu falei, gente, e agora vai ter que fazer experience à distância. Quero ver, o que vocês vão fazer? Todo mundo se reinventou, né? O que foi criado, né? Que as meninas criaram, que foi, assim, fantástico. Elas criaram, porque quando a gente fala dessa questão porque está muito ligada à questão da emoção, né? Do que as pessoas estavam vivendo e tudo mais. E elas criaram uma experiência gastronômica, que as pessoas falavam das histórias ligadas à comida, né? Como que as pessoas estavam vivendo isso, e como que eram as histórias de família a partir das receitas. As pessoas enviavam receitas, super participavam. E isso virou um livro de receita. Né? Aí você olha de fora e fala, Fran, o que tem a ver isso com estratégia? Né? Cozinhar e estratégia? Porque o foco da gente, a estratégia naquele momento era o afeto. Né? Falar dessas coisas que trazem memória positiva para a gente. Então, estava totalmente ligado, né, ao momento que era a gente conectar com a saúde mental da empresa. É um exemplo, assim, que é uma coisa bem diferente. E aí, depois disso, o que acontece? Deu tão certo a universidade online que agora ela virou real, né? Ela é um produto de portfólio, e a gente já saiu desse tema, né, da questão da saúde mental e dessa preocupação com essas coisas emocionais, subjetivas, e a gente já está mesclando, né? Isso são dois encontros por mês, um está relacionado com isso e o outro está relacionado à ampliação de repertório, no setor de logística. A gente fez essa semana, foi ontem, já com esse repertório, ampliação de repertório, deu super certo. E aí outro veículo também que a gente está usando muito depois da pandemia, que dá muito certo, são os podcasts. E a gente fala de cultura, né? Está totalmente ligado à estratégia. Aí já lançamos a primeira temporada, falando dos comportamentos de cultura, o segundo já foi reforço à nossa cultura, e agora o terceiro está relacionado a negócio e cliente, negócio da gente. Então está tudo realmente, né, relacionado ao que a gente precisa de ampliar o repertório das pessoas. O Fran, a Jana colocou aqui o seguinte: nesse momento, muita coisa está acontecendo à distância, né? Como é que você entende que vai ser esse próximo passo, assim, educação à distância, presencial, percentual dessa distribuição? Ela está querendo saber a sua opinião sobre isso. Uhum. Eu acho que a maioria das coisas serão à distância, e eu acho que os encontros serão encontros marcantes, né? Serão encontros especiais, porque a tecnologia não substitui o encontro humano. Então, aquilo que a gente, tempo em tempo, precisava de estar conectando as pessoas, gerando viagem e tudo mais, budget, a gente vai canalizar para gerar conteúdos, né? E, gente, tem uma menina batendo na porta aqui. Traz ela para a live, vamos lá, a vida como ela é. É isso que a gente tem que fazer. Pessoal, eu tenho falado muito aqui nas lives, a gente já não está mais em home office, a gente está na casa das pessoas. E a gente precisa entender que todo esse contexto faz parte. E ela vai ser super bem-vinda na live, porque esse é o processo da gente se educar e entender o que acontece. Manda um beijo para todo mundo que está aqui assistindo a sua mãe, virando fã dela. Manda. Assim, enorme. O Fran, ela tá cada vez mais linda, viu? Se quiser pro desfile de moda, tá? Ah, mais tarde. Todo mundo tá convidado para o desfile de moda, tá, gente? Tá certo. Pessoal, e é isso, assim, a gente nesse momento, eu brinquei, mas assim, nós não estamos em home office, nós estamos de quarentena. E a gente tem vários papéis para poder cumprir. E não adianta a gente não achar que é humano. Isso que a Fran falou sobre a estratégia, é isso. Se a gente não tiver
um interesse genuíno por pessoas. Isso envolve a nossa família. Isso envolve acolher uma pessoa que estava doida para ela chegar em casa e ela dedicou o tempo dela pra gente. Porque ela tá doida para terminar essa live e falar, mãe, eu te quero. Hoje é sexta-feira. Não é isso, Fran? É isso. Agora, Fran, a gente estava falando daquilo que vai acontecer presencialmente ser especial. Eu fico vendo muitas pessoas assim muito angustiadas com essa questão da tecnologia versus nós que somos humanos. E eu acredito muito que o futuro é a gente quem faz. E que se a gente entender que a gente vai trazer o melhor da tecnologia para o melhor do humano, o futuro vai ser nosso e vai ser o melhor possível. E acho que a gente que se envolve no processo de educação, como mães, como pais e também como gestores, a gente tem um papel de muita excelência nessa situação. E uma coisa super legal, assim, né? Eu como autônoma, tive que me reinventar. Eu dava aula presencial, extremamente profunda, e nos processos que eu conduzia, eram os processos assim, que as pessoas colocavam muita emocionalidade para fora. O que você faz com isso no Zoom, né? Então, tive que aprender a usar Zoom, Teams, Canvas, ou seja, uma série de plataformas. Tive que adequar o tempo, porque essa educação à distância, o sentimento que a gente tem de tempo é um sentimento diferente. Não dá para a gente ter que ficar numa profundidade muito intensa. Não dá para você abrir uma ferida que você não vai conseguir fechar, porque você não está ali presencialmente para poder, às vezes, fazer essa costura. Você precisa aprender a usar link, colocar um Google Drive dentro de um Teams que vai para uma plataforma do Mural, do Trello, e você controla, né? Ou seja, a gente teve que se transformar. Eu quero saber, e aí? E para você? Qual que é o convite desse futuro? Como é que fica essa situação? Uhum. Eu acho que essa semana mesmo nós fizemos um team building à distância, né? Se fosse em outra época, eu ia falar, quê? Não tem condição nenhuma. Mas assim, foi um sucesso, né? De verdade, assim. E a gente adaptou, né? A gente não fez o dia inteiro, né? Fez 4 horas em um dia, 4 horas em outro, né? Trabalhamos com pre-work e funcionou muito bem, né? E assim, essa questão que você falou é sem exposição, porque não dá para trabalhar a individualidade. Faça o seu exercício e reflita. Não precisa compartilhar, né? Porque cada um tem seu tempo e a gente não está olhando no olho. Então é muito difícil de estar lidando com isso. Mas eu acho assim, é possível. Eu acho que não dá para deixar de fazer. A gente tem que fazer, tem que humanizar também, né? Usando inclusive ferramentas online diversas de interação, porque dá, né? Post-it, então a gente está usando direto também, post-it, cada um coloca o que quer, ninguém sabe o que está escrevendo, e está lá, e prioriza, vota. Então, assim, dá para fazer, mas não é sustentável, né? É uma coisa, é uma contingência, né? O que a gente está vivendo. Mas para quando voltar, eu acho que é essa, principalmente, né? Tem as consultoras, né? Como que vai ser essa volta do presencial? Porque não dá para ser mais do mesmo, né? Porque muita coisa, as pessoas também não vão querer sair das suas casas para qualquer coisa. Então tem que ser uma coisa realmente muito especial. E eu acho que a resposta está com as pessoas. A gente pode estar com o público que a gente já tem. Então a gente tem que ouvir muito, né? O que as pessoas querem e qual que é a demanda que tem. Porque assim a gente vai conseguir customizar melhor para poder atender as necessidades. E eu acho que é um mundo de oportunidade para gig economy, para co-competição, porque as empresas vão começar, já estão, né, cooperando. A gente mesmo tem trabalho de com algumas empresas, inclusive com clientes, para poder dividir essa questão de custo. Então, é bom para todo mundo, né? Tem que ser suave e vale super a pena, né? Porque a troca ela é muito interessante. Eu acho que como profissão, curador vai ser, já é uma nova profissão. Tem mais procura cada vez para poder fazer isso. Porque é tanto conteúdo, mas o que eu tenho que customizar para fazer o que eu preciso, né? E para trazer as pessoas para aquilo que eu acredito. Então, acho que a curadoria é um grande caminho. E assim, principalmente para o que é presencial, tem que ser para desenvolvimento de soft skills, né? Que são as competências aí do futuro, né? Não é treinamento técnico. Técnico a gente pode usar, né? Pode ser online, pode ser, né, padrões, né, de uma forma mais mecânica,
mas o soft skills é a grande virada aí, né? Que a gente tem que preparar as pessoas para esse próximo futuro. E aí, assim, deixam encontros deliciosos para que as pessoas tenham vontade de voltar, estar sempre com a gente, né? Com a educação, com os psicólogos, né? Com os consultores. Fran, você me fez lembrar de duas coisas. Primeiro que falar um pouco para as pessoas, que talvez tenha alguém aqui que não seja da área da educação, né? Ô, gente, o que é um curador? O curador é uma pessoa que vai pesquisar o que há de melhor no mundo sobre um determinado conteúdo ou sobre uma determinada prática, filtrar aquilo que é essencial e transformar em algo mais compilado, mas importante, denso e prazeroso. E ele vai te ofertar isso para que você possa ter a melhor experiência possível, porque para ser prazeroso para você, ele tem que ter te conhecido. Então ele tem que desenhar uma forma de aprendizado que atenda o público-alvo dele, que atenda o objetivo daquela educação, que esteja alinhado à estratégia, mas que seja o melhor que exista. Então, esse é o papel do curador. A outra coisa, a Fran estava falando dessa situação de conexão. E eu lembrei de uma proposta, Fran, que eu apresentei essa semana e queria só te contar. A gente está fazendo várias oficinas e usando diversas coisas. Usando foto para projeção, usando a casa das próprias pessoas. Algumas pessoas contaram aqui, o presidente da empresa estava no meio da casa, mostrou a casa para as pessoas. A Elo elogiou, né, a questão do evento que vocês fizeram com o livro de receitas, com essa promoção de interação entre as pessoas, o envolvimento das famílias e da participação para poder cuidar das pessoas. E hoje a gente terminou um programa que ele vai acontecer durante 6 meses. E aí a gente está pretendendo que os 5 meses sejam à distância. E a nossa ideia é terminar com a festa de Natal presencial para comemorar o programa de formatura no final do ano. E aí eu acho que tem um pouco a ver com isso que você acabou de trazer, assim, qual é o momento especial que a gente vai poder estar? E dentro do projeto a gente entendeu que como nesse momento de Natal, e é muito especial, que a gente vai trazer as pessoas que a gente gostaria de dar um abraço para esse momento e que a família vai ser envolvida no dia dessa comemoração da formatura. Então, eu acho que é isso que a gente tem que pensar. Como é que você traz o melhor do humano, o melhor da tecnologia e como é que você oferta na curadoria a coisa certa com a metodologia certa? Faz sentido isso aí para você? Quer contar alguns exemplos aí vividos por você também? Esse mês que você está falando da formatura, a gente já tem vivenciado, né? Porque a gente faz o reembolso escolar, mas a gente adulto vai deixando os ritos de lado. E os ritos são muito importantes para poder marcar a cultura, aquilo que é importante que está sendo valorizado, né? E que tem que ser percebido. Então, a formatura eu acho fantástico, né? A gente teve a oportunidade de trazer o pessoal do Brasil inteiro, né? De viver um pouco de Minas Gerais, de conhecer o prédio sede, né? Então, é uma experiência, né, mágica. Eu tenho certeza que quem veio nunca vai esquecer. Eu nunca vou esquecer, né? E aí, que aconteça em 2021, né? Esse ano não deu, mas 2021 a gente de novo. Mas eu acho que realmente tem que fazer diferença, né? No presencial. Fran, tem uma pergunta aqui do Paulo, trazendo um pouco assim sobre matéria de educação à distância, que algumas universidades têm deixado isso a desejar, né? E como que tem sido esse movimento e em qual velocidade? Eu acho que a velocidade que a gente tem dentro das organizações é bem diferente de algumas universidades, principalmente as públicas, né? Como é que foi essa experiência sua com velocidade? Porque, só para contar, tá, gente? A Fran tá sempre à frente. Então, a Fran já convidou a empresa dela a praticar home office antes desse momento. O pessoal de lá já tinha o convite para ficar um dia em casa e trabalhar em casa, né, Fran? E acredito que para a universidade você também estava à frente de algumas coisas. Como é que foi isso? Mas assim, o Paulo, essa questão é mais ousadia do que ter um monte de coisa, né? Que é a ousadia que eu digo assim, né? A gente dá aula pelo Teams, né? A gente não tem uma plataforma. Eu tenho uma plataforma que resolve tudo. Mentira, né? A gente conecta várias coisas, né? Que estão aí no mercado, disponíveis, e a gente vai fazendo acontecer e vai customizando de acordo com a necessidade do que a gente quer proporcionar para as pessoas. E aí eu acho que uma coisa importante, assim, é o instrutor se preparar para dar aula online. Eu acho que isso é uma grande virada, mais até do que
né, investir tanto em tecnologia, né, em tantas formas, mas eu acho que é o jeito que a gente faz as coisas que faz diferença, né? E aí você digitalizou tudo. Então, por exemplo, a gente não tem cursos digitais, né, construídos, né, na verdade, assim, em volume. Nós temos poucos. Ética, ambientação, são poucos cursos, mas são aqueles que são duradouros, né? Nós não temos tantos cursos assim. Então, a gente usa muito multiplicador interno. E esse multiplicador aí, sim, ele tem que ser reinventado. Porque ele é a chave, né? Ele vai fazer o treinamento ficar top, ou ele que vai fazer o cara falar, não vou, é chato, é ruim, né? Porque não é a mesma coisa, né? Tem que ter metodologia. Fran, infelizmente nós estamos chegando ao final. Pessoal, deu para ver porque que eu sou encantada com essa mulher? O conteúdo, a densidade, a vivência e a proposta que ela tem, ela me move para frente, ela me provoca o tempo inteiro a ser melhor todos os dias e ela me inspira. Fran, eu quero te agradecer muito. Vou passar a palavra para você. Dividir espaços com você é sempre muito bom, é sempre muito prazeroso. Você me traz provocações de coisas que a maior parte das pessoas às vezes não estão nem vivendo, porque você vive esse anseio dentro de você, isso te reflete como pessoa. Muito obrigada por ter aceito o meu convite. E eu queria te pedir para você é, falar suas palavras, o que você gostaria de completar e dissesse para as pessoas, se alguém quiser conversar com você, quiser saber um pouco mais de você, onde que eles te encontram, por favor. Tá bom? Quem quiser falar comigo, eu estou super à disposição, né? Eu adoro receber de verdade, né? Gosto muito de trocar e de aprender também com as outras pessoas. Aí meu e-mail, quem quiser falar comigo é franciele, com arroba hotmail.com. E aí eu estou no LinkedIn também, né? Franciele Pedrosa. Sou um pouco tímida nas redes sociais, né, Ju? Mas pode me chamar que eu respondo, né? Eu não sou de ficar postando tanta coisa, mas eu respondo. E eu acho que o maior, acho que assim, se eu pudesse deixar uma frase, né, desse futuro, é aprender a reaprender, né, e desapegar dessas coisas, né, velhas que não nos cabem mais. Então a gente tem que evoluir enquanto ser humano para conseguir fazer isso, para realmente, né, ser pessoa e profissional que vai fazer diferença, né, no lugar que a gente está. E foi muito bom, né, estar aqui compartilhando, né? Obrigada pelo convite, viu, Ju? Obrigada mesmo. O Fran, eu que agradeço. Pessoal, muito obrigada por terem estado com a gente. Espero que vocês estejam saindo assim tão energizados quanto eu. Quando eu tenho conversas com pessoas assim que pensam como que se atua no presente para de fato construir o futuro, eu acho que a frase da Fran tem tudo a ver com aquilo que ela é. Isso me move, porque às vezes isso paralisa a gente, de medo que a gente tem. E a Fran me move para um futuro que ainda não chegou, porque eu só vou colher esse futuro se eu fizer hoje. Então é isso que ela me provoca, fazer hoje para colher no futuro. A cada um de vocês que sextou com a gente, que investiu o tempo de vocês antes de família, cerveja, vinhos, bom vinho, boa cerveja, boa estada com as famílias de vocês. Semana que vem nós temos mais lives. Eu vou pedir a vocês para vocês ficarem aí acompanhando conosco, porque vão ser novos convidados, novas temáticas. E a gente encerra a live de hoje comemorando o mês do RH. Então, meu muito obrigada a cada um de vocês. Para as pessoas que são de gestão de pessoas, parabéns por esse mês, pelo dia que está aqui, Fran, para a gente também, né? E espero que a gente tenha novas oportunidades para falar de outras coisas, porque com você eu posso falar cultura, eu posso falar SESMIT, eu posso falar educação, eu posso falar construção corporativa, que você vai estar junto com muita densidade. E principalmente, gente, a Fran é uma pessoa que fala de diversidade e inclusão como ninguém. Depois conheça um pouco sobre os trabalhos e as propostas dela de mentoria de mulheres dentro da empresa, um projeto maravilhoso. Pessoal, beijo para vocês. Muito obrigada, Fran. Beijo. Dá um beijo na sua princesa e no seu príncipe. Tchau. Obrigada. Tchau, gente.